Agora para falar do Vasco, de tanta gente, com Rafael Marques, ao vivo lá do Rio de Janeiro, para trazer as informações do gigante da colina. Bom dia, Rafa. Bom dia Abel, bom dia Celso, bom dia Eugênio, bom dia ao Fã de Esporte conectado com a gente no F360. Um feliz ano novo para todo mundo que acompanha o programa. Já é a minha primeira participação aqui em 2025. O Vasco que está já se preparando para a temporada de 2025 com movimentações dentro e fora das quatro linhas. 3 jogadores já estão contratados, um deles inclusive já adiantou a papelada, o volante Tietê, que jogava pelo Botafogo. Ainda estão chegando o Lucas Freitas, zagueiro do Juventude, e o Danilo Fusato, goleiro do Eibar. E o Vasco ainda está no mercado atrás de pelo menos mais um zagueiro para poder fortalecer ainda mais o setor. Inclusive do ponto de vista numérico, uma vez que o Léo acertou sua saída para o Atlético Paranaense e o Maicon deve jogar no Curitiba nesta temporada. Vários nomes estão sendo ofertados ao Marcelo Santana, que é o diretor executivo de futebol do clube. É muito normal quando uma equipe mostra interesse em uma determinada posição que as ofertas surjam de todos os cantos. Mas 3 nomes estão sendo mais trabalhados internamente de maneira minuciosa pelo Marcelo Santana, pelo Pedrinho, pela diretoria do Vasco. Maurício Lemos, jogador do Atlético Mineiro, Balbuena, que está jogando no futebol da Rússia e fez história jogando pelo Corinthians, e um terceiro nome é o do Pedro Henrique, jogador do Bragantino. Aliás, ontem à noite surgiu a informação de que o Vasco teria feito uma proposta de 1 milhão pelo jogador e o Bragantino teria recusado, mas é um nome que está sendo mapeado e também foi um pedido do técnico Fábio Carille, que por sinal está hoje pela manhã conhecendo o elenco do Vasco, mas não aquele que ele vai dirigir assim que assumir o comando da equipe, e sim o elenco que vai ser comandado pelo Ramon Lima, que é o técnico do Sub-20 e que vai iniciar o Campeonato Carioca no outro fim de semana. O Vasco vai jogar contra o Nova Iguaçu como visitante, mas como mandante. O jogo é Nova Iguaçu e Vasco, dia 11 de janeiro, 4h30 da tarde, mas é em São Januário. E aí o Carille está nesse momento conhecendo seus futuros atletas, pelo menos uma parte deles, Abel. Legal, muito obrigado, Rafael Marques, ao vivo lá do Rio de Janeiro. Aproveito para mandar um abraço para o Ivanzinho da Turiaçu, nosso cameraman que está de férias. Alegria para o Ivanzinho, tá chorando com saudade. Aqui, hein? Ele tá chorando com saudade do Dudu. Você sabia? Ah, é? Dieguinho passa limpo, por enquanto, o mercado do Vasco. O Léo saiu, a torcida pegava no pé dele, deixou saudade. Como é que você vê essa saída do zagueiro? E quem chegou, por enquanto, quem tá certo? Como é que tá, por enquanto, a reformulação? Inclusive, a gente tem um companheiro fazendo um trabalho brilhante aqui, né, na cobertura do Vascão, aí, dando vários furos aí nesse período do ano. Aí. Do Pedrosa, o Pedrosa, vamos pelo menos pagar o almoço. Vamos pagar o almoço. Ele tá correndo pelos dois. Ué, fazer o quê? É igual quando tem um expulso, que você tem que correr pra caramba dentro de campo. Pagar a caixinha, né? Pagar a caixinha. Ô, meu careca, vamos pagar essa caixinha aí. Então, mas brincadeira... Mas o que você tá achando? A tua opinião também. Então, a janela do Vasco, por enquanto, ela tá um pouco devagar, como acho que tá em linhas gerais. A gente até brincou no off aqui que o Fluminense do Rio é o time que tá mais anunciando, e ainda assim são 4, não é? Pô, 8, 10 reforços. Acho que tá todo mundo um pouco meio devagar. O Vasco até o presente momento tá contratando 2 zagueiros para ser complemento de elenco, pelo menos num primeiro momento, tanto o Lucas Oliveira como o Lucas Freitas, o que não quer dizer que com o transcorrer da temporada isso não pode mudar. O David chegou para ser complemento de elenco e virou pilar do time e o ponta esquerda da temporada. Tem que chegar um zagueiro para jogar também, né? Mas o Vasco precisa de fato para ter esse jogador para assumir a responsabilidade ao lado do João Vitor e se firmar como esse zagueiro pelo lado esquerdo. Tem se falado bastante no Balbuena, até eu vi que o Vene comentou a situação do Pedro Henrique, não comentou, Vene? A situação do Pedro Henrique. E então o Vasco está buscando um outro zagueiro. São negociações que eu acho difíceis, o Pedro Henrique eu acho até que é quase inviável. É um zagueiro que o Red Bull acabou de comprar. O Balbuena é titular do Dinamo de Moscou, a temporada europeia está no meio. Dificilmente você vê um clube europeu se desfazendo de um titular no meio da temporada. Então acho que é uma negociação que talvez pode caminhar mais para o meio do ano, a não ser que o Vasco case uma grana lá para pegar o jogador que já vai fazer 34 anos no ano que vem. Então assim, eu acho que o Vasco precisa para onde? São as 2 posições mais carentes do elenco. É um zagueiro para jogar ao lado do João Vitor e um ponta esquerda. Isso aí é pra ontem. Nas outras posições eu acho que o Vasco tá tranquilo. Davi Luiz seria uma boa? Tá livre aí, tá disponível. Gostaria? Não, o próprio Davi já falou também que ele tem uma identificação muito grande com o Flamengo, não se vê jogando no rival, ele não falou que não joga sob hipótese alguma,
Mas eu acho que o Davi tem um perfil até, não tecnicamente, que eu acho que ele é superior ao Maicon, mas é aquele zagueiro já com a idade mais avançada, já mais pro final de carreira. É um zagueiro que vai melhor quando o time amassa mais o adversário, tem mais posse de bola. O Vasco é um time que costuma, às vezes, ter que jogar um pouquinho em transição, e o Davi Luiz, para correr para trás, já pela idade, às vezes já dificulta um pouco. Ele vem até diminuindo a média de jogos dele, até acompanha quando o nome dele saiu no Vasco. Ele vem fazendo 40, já começou a cair para 30 e pouco. O Vasco vai precisar de um zagueiro que jogue 50 jogos na temporada e tem um salário alto, né? Então acho que o Vasco precisa de um cara tarimbado, mas um pouco mais jovem. Eu acho que o grande nome que tanto o Carille como o Vasco deseja é o Balbuena, até pela relação de confiança que existe entre ambos, né? O Carille foi campeão brasileiro com o Balbuena, né, no Corinthians. São nomes que me agradam, mas eu confesso que eu ainda gostaria de um zagueiro canhoto, que é muito difícil de achar no mercado, né? Tietê, gostou da chegada do Tietê? Demais, eu acho que inclusive tá se fazendo pouco barulho, eu acho que é uma contratação que deveria ser ainda mais valorizada. Você vê, por exemplo, o comentário dos botafoguenses, é só carinho, é só elogio. O Tietê, a gente brinca que ele cheira a título, né? Onde ele passa, ele levanta a canela. Quem sabe ele não vai trazer esse brilho dele para São Januário, mas é um jogador que eu vejo, cara, com grandes possibilidades até de virar titular. Eu acho que, dependendo da formação do Carille, se ele for no 4-2-3 ele vai brigar com o Paulinho, eu acho difícil. Mas se de repente ele topar um meio campo mais móvel, de repente ele mete ali um Tietê junto ali com o Paulinho, vai para um time mais leve, de repente obriga os pontas a marcar um pouquinho mais. Tem times que jogam assim. Mas é importante, e eu começo a ver pela primeira vez depois de muito tempo no Vasco, o Vasco começar em algumas posições, trocar jogador por jogador e não perder a qualidade. Sai o Paulinho, entra o Tietê, sai o Jair, entra o Tietê. De repente você faz agora o Matheus Carvalho e o Hugo Moura para primeiro, também já dá para manter o nível. No meio ali, Paê, Coutinho, Estrela, um moleque que eu vejo com potencial absurdo. Acho que o meio campo do Vasco ele tá muito bem servido, coisa que eu já não vejo há bastante tempo. O Vasco começa a ter profundidade de elenco nesse setor do campo. Coutinho e Paê, né? E ficou essa discussão, podem jogar juntos, quase não jogaram, chegaram a jogar contra o São Paulo, não deu certo, mas foi uma situação difícil, né? Um jogo fora de casa. A ideia é os dois seguem, ser a favor da manutenção, os dois podem jogar juntos. O que você pensa dessa dupla aí para a próxima? Então, jogar juntos, talvez no Carioca, né? Que a gente vai pegar adversários mais frágeis, mas o futebol mudou muito. Hoje o jogo é muito físico, é muito dinâmico, é muito intenso, é difícil. A ideia é estender o contrato do Coutinho, né? O Coutinho tem contrato por empréstimo junto ao Aston Villa até junho, tem mais um ano de contrato com o Aston Villa. Creio que o Aston Villa não vai botar muito empecilho para negociar o jogador. Acredito eu que de repente eles vão querer um farm-ri, né? Não sei se eles topariam liberar o Coutinho um ano de contrato assim sem receber nada, não sei. Tô aqui só... Isso aqui é a opinião, tá? Não é informação não. Então, a situação que eu vejo com muito bons olhos, eu acho que o Coutinho tá naquele processo de tirar um pouco do mundo árabe do corpo. Eu acho que para 25, uma pré-temporada, lembrando que ele é mais jovem, né? O Paê já vai fazer 38. Ele vai fazer 33 anos de idade, né? Tem uma idade boa. A gente sempre tem um pouquinho de senão, porque infelizmente ele tem um histórico de lesões, né, recentemente na carreira. A idade dele é excelente, mas a gente requer um pouquinho de cuidado. Se o Vasco conseguir esticar o contrato, por exemplo, do Paê até dezembro, reduzindo os vencimentos dele, eu acho que faz sentido. Você tem o Coutinho, um jogador que precisa um pouquinho de cuidado, dá pra revezar. Joga um, joga o outro, quando precisa trocar um por outro, mantém. Só acho que o Vasco não pode ser extremamente dependente deles, pelo menos da forma como eles terminaram o 24. Um pouquinho de problema físico. A retinha final do Coutinho foi até um pouquinho melhor, mas eu acho que o Vasco não pode jogar todas as fichas. A não ser que ele mostre no começo do ano que realmente, ó, não tem mais lesão, tá no auge físico e teve um acrescente. Mas eu acho que a gente tem que ir um grauzinho de cada vez, porque ele teve problemas físicos recentemente. Mas em forma, se conseguir atingir o ápice, na minha opinião, é o melhor jogador de atividade no futebol brasileiro. Bom dia, família vascaína! Tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz e eu tô chegando com tudo nesse sabadão para trazer as últimas notícias do nosso Mercadão da Bola. E tá aí, ó, uma informação exclusiva que eu tô trazendo agora para vocês. O zagueiro Maurício Lemos pode estar desembarcando no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco da Gama a qualquer momento. Indicação do próprio Fábio Carille, e o Pedrinho, né, assinou positivamente a contratação desse zagueiro, que é um jogador que estava encostado no Atlético Mineiro, já não vinha atuando há muitos jogos, né? É uma peça completamente descartada pela diretoria do Galo, né? Então, assim, muito feliz mesmo com essa chegada do Maurício Lemos. É um zagueiro que chega no Vasco da Gama sem custos algum, né? Um atleta que o Pedrinho foi procurar no mercado, né?
olhou, né? O Atlético Mineiro não vai dificultar a saída do atleta, até porque não é um jogador que vem desempenhando muito, né? Com a camisa do Galo, é um jogador reserva lá, então assim, aqui no Vasco, ele vai ser titular ao lado do João Vitor. Então, assim, o Vasco vai se movimentando no mercado. Tem a situação também do Balbuena, mas a chegada do Paraguai é mais um pouquinho para frente, lá pro meio do ano, até porque lá na Europa tá no meio de temporada e o Balbuena é titular da equipe dele. O jogador completará 34 anos, então assim, é um xerife, é um jogador que chega, mas só para o meio da temporada. Então aí tá a informação urgente, né? O Maurício Lemos pode rescindir a qualquer momento com o Galo para fechar com o Vasco da Gama. Eu quero saber de vocês, família vascaína, é uma boa ver o Maurício Lemos aqui no Gigante da Colina? O que vocês acham? É uma boa, não uma boa? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Conto com o apoio de todos vocês. Eu tô indo nessa, a qualquer momento estarei de volta. Fiquem com Deus!